Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet. Estamos também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 13h, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, faça perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Quinta-feira, né, pessoal? Mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje para análise, para o debate dos temas por aqui propostos. Doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa. Tudo bem, professor Gonzalo? Mais uma vez, seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro, vamos levando aqui para não ser levados. Boa tarde também aos que nos acompanham aqui no nosso Gente que Fala. Dados da pesquisa Datafolha divulgados no último sábado mostram que os temas mais importantes para os eleitores na hora de decidir o voto para o segundo turno são combate à corrupção e ao crime, 85%, defesa dos direitos trabalhistas, 83%, e manutenção da democracia, 82%. Na sequência, por ordem de importância, os entrevistados citaram a redução do desemprego, 82%, a defesa do meio ambiente, 81%, assim como o combate à inflação, também com 81%, além da defesa dos direitos das minorias, 79%, a defesa dos valores da família tradicional, 74%, a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, 65%, e a orientação de um líder religioso, 54%. Professor Gonzalo, a saúde não aparece aqui necessariamente ou diretamente, né, entre as preocupações dos eleitores na hora da decisão do voto, aparece indiretamente. Quando a gente fala do combate à corrupção, que é a primeira das preocupações, a corrupção é uma das grandes chagas aí contra a saúde, né? Eu acho que ela não aparece por causa da forma como essa lista foi construída. Então, acho que o Datafolha não apresentou, destaque, não apresentou. Por isso que não aparece, porque, obviamente, saúde, principalmente no meio dessa pandemia, virou uma preferência nacional. Por outro lado, quando você vê a lista, em segundo lugar aparecem direitos trabalhistas e em quarto lugar aparece desemprego. Ou seja, são dois temas que são o mesmo tema. Na verdade, quem apontou isso e apontou em segundo e quarto lugar está falando da mesma coisa, está falando da fragilização das relações entre o capital e o trabalho e está falando do desemprego que está graçando no país, né? E os políticos continuam falando que para que o Brasil volte a funcionar, o mais importante que nós temos que fazer é diminuir as garantias que hoje a legislação trabalhista oferece aos trabalhadores. Temos que fragilizar essas relações para que o capital fique à vontade para tratar o trabalho como bem ele entender. Acho que isto é muito, muito ruim, né? E nós estamos vendo o que a fragilização das relações de trabalho tem trazido. Não tem trazido mais emprego, mas sim tem trazido mais desgraça para os trabalhadores. Acho que é muito importante a recomposição da democracia. Somente com a democracia nós vamos conseguir escutar a voz da população. E aí a voz da população vai colocar as suas preferências, a sua importância. E com certeza, pessoas normais, sadias, querem uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade melhor é uma sociedade mais igualitária. Tenho certeza que
a grande maioria do povo brasileiro não está atrás de diferenças, de encontrar pessoas que não sejam escutadas, que não sejam protegidas pelo Estado. A função do Estado é essa, é garantir direitos iguais para todos. Então, a democracia é o caminho para conseguir realizar esse tipo de atividade. Então, acho que temos aí um caminho difícil pela frente, Mauro. Mas não vamos desistir. Eu não vou desistir. Não desistiremos. 12h17, pessoal, vamos para o próximo tema aqui do Gente do MPD que Fala. Hoje é quinta-feira, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também com o escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Em entrevista a um programa no YouTube, no último domingo, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro afirmou que vai analisar um projeto que aumenta de 11 para 16 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal só depois da eleição e disse que pode descartá-lo se o STF mudar sua forma de atuação e tem imposto vários reveses para o governo. Bolsonaro voltou a atacar os ministros, afirmou que, tirando seus indicados, dos 9 que sobram, a maioria não tem isenção, e afirmou que é impossível governar mais 4 anos com o Supremo Tribunal Federal agindo com ativismo judicial. Professor Gonzalo, seu entendimento sobre esse tema? Primeiro, eu tenho que revelar o fato de que eu sou médico, não sou um operador no campo do direito. Sim, né? sim. Então, como cidadão, seu entendimento. Com a devida vênia, né? Mas, veja bem, existe um ativismo do judiciário? Existe um ativismo do judiciário. Agora, neste momento, nós temos uma Procuradoria-Geral da República que não funciona. É grave essa questão da PGR não funcionar? Nós tivemos, num passado recente, quando o Dr. Bringueiro era o engavetador-geral da República, uma situação semelhante. Agora, naquele momento que nós tivemos isso, o Supremo não tomou essas decisões. Provavelmente porque ele não foi provocado, como ele está sendo provocado hoje. Então, o que eu acho que a gente não pode olhar assim, a gente tem que olhar assim, né? Tem que olhar aberto, para conseguir entender fruto do que é esse ativismo. Eu acho que esse ativismo é fruto do não funcionamento da Procuradoria-Geral da República, que teria que estar apurando muitas coisas e não está, pelo contrário, está engavetando tudo. E, por outro lado, uma provocação direta sobre o funcionamento do STF. Houveram agressões diretas ao Supremo Tribunal Federal. Houve até ataques físicos contra o Supremo Tribunal Federal, não neste 7 de setembro, mas no outro. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito terrível da democracia no Brasil, onde há um desequilíbrio e um ataque desproporcional, porque que armas tem o Supremo Tribunal Federal? A Constituição. Que armas tem o Executivo? As Forças Armadas? Ou as Forças Armadas têm um papel constitucional que não lhes cabe fazer coisas que ela está, neste momento, fazendo? Cabe às Forças Armadas e verificar a lisura das eleições? Cabe? Eu acho que a sociedade brasileira tem que entender um pouco melhor e mais amplamente o que nós estamos vivendo e por que nós estamos vivendo. Então, esse ativismo judicial partiria, pelo seu entendimento, por um desequilíbrio em razão de um não funcionamento da Procuradoria-Geral da República. E aí acho que são duas coisas. É o Sim. não funcionamento da PGR, mas no tempo do Fernando Henrique ela também não funcionava. Sim. Só que o Fernando Henrique não fez o que o atual presidente está fazendo. Atual presidente e forças ligadas a ele dentro do Congresso e fora do Congresso.
que estão atacando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele está desequilibrado, está fazendo o jogo fora das 4 linhas. Ele não está fazendo o jogo fora das 4 linhas. Quem está fazendo o jogo fora das 4 linhas é o Executivo. Vamos falar de saúde, minha gente. O estado de São Paulo registrou ontem a primeira morte por varíola dos macacos. O paciente tinha 26 anos de idade, era morador da capital, estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, possuía diversas comorbidades e passava por tratamento com antivirais para uso emergencial em pacientes graves. Com isso, o Brasil totaliza agora 6 mortes pela monkeypox, todas de pacientes com comorbidades. E de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, até o dia 24 de setembro, o país somava 7.490 casos confirmados e prováveis da doença. Avaliação sobre esse quadro agora, doutor Vecina. Bom, temos 6 casos, 3 no Rio, 2 em Minas e 1 em São Paulo. Todos casos de pacientes portadores de comorbidades importantes. Eles provavelmente morreram com varíola do macaco, não morreram de varíola do macaco. Mas é preocupante. Nós estamos com um número grande de casos e estamos num governo que não funciona, né? Bom, a importação de vacinas foi muito lentamente decidida. Nós importamos, um país de 212 milhões de habitantes, importamos 50 mil doses, só recebemos 9 mil doses, e importamos uma quantidade também ridícula de medicamentos específicos. Estes medicamentos, se utilizados, poderiam ter evitado essas 6 mortes. Então, estes pacientes que tiveram o seu quadro clínico desequilibrado pela varíola dos macacos, se tivessem sido combatidos a varíola dos macacos no caso clínico, talvez nós não tivéssemos a ocorrência do óbito. Essa é a função da utilização desses medicamentos específicos. Então, esses medicamentos que foram comprados, como são em muito pequeno número, eles têm que ser distribuídos pelo governo federal assim que você faz o diagnóstico de um paciente com varíola dos macacos, esse medicamento, se o paciente é portador de uma comorbidade, deve ser utilizado para evitar que o quadro descambe para uma situação mais grave e ocorra a morte. Mas eu não sinto que o governo federal, o Ministério da Saúde, esteja se propondo a fazer isso, né? A criar um protocolo e esse protocolo ser obedecido nos hospitais do Brasil. É óbvio que esse protocolo também deve ficar concentrado em centros que tenham capacidade de tratar doentes graves. Então, não é qualquer hospital. Então, o paciente que tenha monkeypox e tenha uma comorbidade deve ser encaminhado para um hospital de referência dentro do estado. Alguns estados talvez nem tenham condição de ter um hospital de referência com essas condições. E aí, neste hospital, além do tratamento da doença de base, ele vai receber o suporte terapêutico para enfrentar a monkeypox. Paralelamente a isso, temos que decidir como é que vão ser usadas as vacinas. Nós temos que pensar de novo, quando pensamos em vacina, em 2 grupos. Risco e vulnerabilidade, coisa que nós erramos com a Covid. Com a Covid, nós resolvemos proteger os velhos, que têm o maior risco, e deixamos de proteger aqueles que mais se expõem, que são os mais vulneráveis, os trabalhadores do transporte coletivo, as pessoas que vivem da economia informal e, portanto, têm que sair de casa todos os dias para arrumar comida e encontram o vírus. De novo, o que nós vamos fazer? Nós vamos proteger as pessoas que estão mais fortemente envolvidas nesta situação, que são esses 6 casos, teriam que ser melhor estudados para entender de que grupo vulnerável essas 6 pessoas fazem parte,
ou nós vamos proteger os trabalhadores de saúde, que são os que têm maior risco? De novo, é uma equação complicada que expõe a necessidade de tomar decisão entre risco e vulnerabilidade. No Ministério da Saúde, não existe expertise hoje para fazer essa discussão caminhar. O Ministério da Saúde teria que chamar os infectologistas, os epidemiologistas, para discutirem isso e proporem para a sociedade o melhor uso de um medicamento, como é o caso da vacina, que é escasso no mundo todo. Só tem um fabricante com capacidade de produzir muito poucas doses até agora. Então, de novo, temos um problema de gestão. E daí, essa sua preocupação com a falta de protocolo, né, como o senhor destacou, esse paciente, ou esses 6 pacientes não morreram mas morreram com a varíola dos macacos, porque eram pessoas com comorbidades. E não falta gente com comorbidade no Brasil. Não falta gente com comorbidade em lugar nenhum do mundo. Basta envelhecer um pouquinho e você arruma todas as suas comorbidades, né? O processo de envelhecimento é infalível. A gente tem diabetes, hipertensão, um câncerzinho aqui, um câncerzinho ali. Não tem jeito, é natural isso, não é uma coisa anormal. Por isso que é importante a gente sempre pensar nessa questão do risco versus vulnerabilidade e ter um projeto de assistência à saúde que mereça esse nome para o país. Eu já tinha feito essa pergunta numa outra ocasião, vou fazer de novo, porque o tempo passa e às vezes o entendimento muda. As pessoas que já receberam a tradicional vacina da varíola de décadas atrás, elas estão protegidas contra a varíola dos macacos, é a mesma família, mas o vírus é outro, é modificado. Nós não temos certeza. Provavelmente a vacina que eu tomei, e provavelmente o Carlos Cardoso tomou, não sei se vocês, o Nasser e você tomaram. Eu tomei. Eu tomei então, também. Todos nós somos suficientemente idosos para ter tomado a vacina da varíola. Se supõe que sim, mas não existe a certeza de que aquela imunidade continue ativa agora. Nós não temos certeza, nós não estudamos, nós não nos preocupamos com a imunidade da varíola. Para nós, varíola era uma página virada. E aí agora voltou. Então, está todo mundo estudando isso, fazendo pesquisa. Nos próximos dias, espero que a gente tenha uma resposta. No momento, não sabemos. Doutor Vecina, a varíola era página virada, a pólio era uma página virada. É verdade. Vamos aqui às perguntas da nossa audiência, faltando 8 minutos para 1h da tarde. Professor Vecina, o Rodrigo Monteiro está no Facebook, pergunta qual é a estimativa de déficit de médicos no Brasil, principalmente nas regiões mais afastadas. Hoje nós estamos com um pouquinho mais de 2 médicos por 1.000 habitantes. Nós deveríamos ter 3 médicos por 1.000 habitantes quando a gente olha para o modelo de assistência que nós estamos montando, né? Nós teríamos que estar com 3 médicos, ou seja, falta 1/3 de médicos. Nós vamos ter esse número de médicos por 1.000 habitantes provavelmente a partir de 2026. O Brasil criou muitas faculdades de medicina e esses médicos começam a se formar. Então, a partir de 2026, nós devemos ter um número de médicos por 1.000 habitantes semelhante aos países europeus mais desenvolvidos. E aí nós vamos ter que discutir, né? Não tem nenhum problema que se resolva na mágica, vamos ter que discutir a qualidade dos médicos, vamos ter que trabalhar sobre elas também. Agora, esse 1/3 a mais necessário, hoje seria que número? Quantos médicos? Provavelmente alguma coisa em torno de 200 a 250 mil médicos. E quantos médicos são formados por ano no Brasil? Atualmente nós estamos, em média, formando 40 a 45 mil médicos por ano. Então, daí a necessidade de pensar em 2026 para ir aumentando essa formação. Exatamente. Esse grupo todo.
Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa sessão do programa Gente que Fala. Vamos pôr um ponto final por aqui. O Gente que Fala de quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã ao vivo aqui pela UTV a partir do meio-dia com mais uma edição do Gente que Fala. Um abraço a todos. Tchau, tchau.